Eu lembro quando eu era adolescente que eu jogava o Counter-Strike, o famoso CS aqui no Brasil, e eu sempre ouvia essa frase aqui, ó. E eu ficava me perguntando, cara, mas o que é isso? Daí eu fui lá e entendi a frase e aquilo marcou de um jeito na minha cabeça que eu nunca mais esqueci. Então eu acho que a gente nem debate mais se dá pra aprender inglês com videogame ou não. É claro que dá, mas nesse vídeo eu quero te ensinar como, uma maneira de você aprender inglês de fato com videogame e o melhor de tudo, é que você tem qualquer idade, você pode fazer isso em casa, você pode fazer isso a qualquer momento, literalmente, se você tá jogando, você vai aprender inglês. Bora pro vídeo. Meu nome é André Pianaro e eu sou professor de inglês há 8 anos, então eu já tive centenas de alunos, vários estilos de classe e todos esses alunos me mandavam música, me traziam música para aprender inglês, seriado para aprender inglês, filme para aprender inglês, mas não tinha nem comparação aos gamers, a galera que jogava em inglês, a galera que queria aprender inglês com videogame, era muito melhor. Por quê? Porque o videogame, ele te traz uma dinâmica diferente do filme. O que eu quero dizer com isso? No filme, por exemplo, é algo meio passivo, você tá assistindo a história que tá acontecendo ali, mas você não tá interagindo com a história. Já no videogame, você é parte da história, você controla a história. Você é a história, que nem, por exemplo, se você joga um jogo como o Batman, poxa, você é o Batman, sabe? É muito melhor, é muito mais interessante pro seu cérebro, você faz parte daquele universo. Então faz muito sentido a sua absorção do idioma ser muito mais significativa do que simplesmente ouvir uma música, por exemplo. Para isso, vocês precisam, claro, ser expostos ao inglês. Então, vocês precisam colocar o seu jogo em inglês, vocês precisam sair do dublado e até mesmo eu recomendo para alguns alunos você ir com a legenda em inglês, já para você realmente forçar inglês mesmo. Ah, André, mas eu não vou entender o jogo daí. Aí é que tá, através da dinâmica do jogo, da dinâmica do gameplay, você acaba entendendo. Por quê? Porque no jogo você tem explicações no sentido de design. Aponta uma flechinha ali, tem um negócio brilhando em azul, aí você fala, nossa, o que é isso? Ah, é um carro, entra no carro, você vê a frase em inglês, mas você entende o que você tem que fazer. O jogo tem essa dinâmica de te ensinar. Lógico, às vezes, se é um jogo extremamente focado em narrativa, eu recomendo para os meus alunos, primeiro joga em inglês algumas partes e daí joga em português com uma legenda em português para você entender a história e ficar ali a par do que tá acontecendo. Mas na maioria das vezes, o que a gente tem que fazer mesmo é jogo em inglês, legenda em inglês. Forçar sem dó nem piedade. Um jogo que me ensinou um inglês absurdo mesmo foi jogos do tipo The Last of Us. The Last of Us tem diálogo, a gente tem um desenvolvimento de personagens ali que é muito interessante. Jogos também como, por exemplo, alguns alunos sempre se referem ao Minecraft. Por quê? Porque é um jogo que aposta muito na repetição, né? Quando a gente tá falando de aquisição de idioma, aprender inglês, tem muita repetição ali dentro. Então você tá trabalhando sempre com os mesmos materiais, que daí tem a fotinho do material. Quando eu fiz a live, inclusive, gente, eu faço live nesse canal aqui mesmo, então se inscreva se você quer receber as notificações da live, tá? Que são aulas de inglês em cima de jogos. Quando eu fiz a live e perguntei algumas palavras pro chat ali que tava me acompanhando, pros alunos que estavam ali me assistindo, alguns deles já sabiam as respostas que vieram do Minecraft, e eu achei isso super interessante. Então, tem vários jogos que nos ensinam muito inglês. Que nem eu falei, The Last of Us foi um deles, God of War é um jogo que me ensina muito inglês. Quando eu era mais adolescente, eu lembro de jogar uma parte no qual o Kratos falava Zeus, your son has returned. Zeus, your son has returned. I bring the destruction of Olympus. Então de falar, pô, Zeus, o seu filho retornou. E daí eu peguei que ele falou your son
has returned. E eu fiquei, nossa, mas por que ele tá usando o has ali? Quando eu era adolescente, daí eu busquei aprender isso e peguei qual que era o sentido daquele vocabulário ali. Por que ele tava estruturando, fazendo a frase daquela forma? Inclusive, essa é uma das aulas do meu curso de inglês. Eu tenho um curso de inglês no qual eu ensino os meus alunos a aprender inglês através do videogame mesmo. Inclusive, eu vou deixar um brinde aqui para vocês no final desse vídeo, que é uma aula gratuita que eu extraí desse curso. Tá lá, é a aula do curso em cima do Zelda, que é um jogo que eu amo muito de paixão. Então vocês vão ver em prática como é que é a aula, mas eu vou deixar ela no final desse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Se você quiser saber como que você pode se tornar o meu aluno, então o link tá aqui na descrição desse vídeo. Então você percebe que o Kratos do God of War me ensinou uma estrutura super usada no inglês, no qual eu utilizo ela todos os dias quando eu tô dando aula ou quando eu tô falando com alguém em inglês. Eu uso essa estrutura que eu aprendi, eu vi ela pela primeira vez no Kratos do God of War. Então foi um negócio assim absurdo pra mim. Você percebe como a absorção se torna algo muito melhor quando a gente tá fazendo, quando a gente é parte daquela história que tanto nos envolve. Então isso é muito importante na hora de adquirir um idioma, na hora de aprender inglês. Isso é muito importante. Então coloca lá tudo em inglês, coloca a legenda em inglês se tiver, né? A legenda em inglês, normalmente tem legenda em inglês. E uma coisa muito importante também é que no videogame você tem a questão da repetição. Como eu usei o meu exemplo ali no começo, a gente pode perceber que isso acontece bastante, né? A repetição de você utilizar a mesma frase a todo momento. Então essa frase acaba entrando na sua cabeça de tanto que você tá ouvindo ela. Claro, porque você tá repetindo ela todo dia, às vezes por horas. Isso é muito bom, isso é muito importante. A questão é que, às vezes, o que eu passo para os meus alunos é interessante também você tirar essa frase dessa repetição dentro do jogo e trazer essa repetição para a sua vida real. Suponhamos então que você aprendeu uma frase nova no inglês ali. Você viu essa mesmo do God of War. Vou usar esse exemplo, né? Your son has returned. Então você viu isso e você falou, nossa, que legal essa estrutura. Vou salvar porque eu acho que eu vou usar essa frase, né? I have returned. Então, isso é uma coisa que a gente usa bastante no inglês. Fui lá, salvei e apliquei essa repetição no aplicativo de repetição do meu celular mesmo. Então, que nem, por exemplo, você tem lá o Anki. Apesar de eu achar o Anki meio contraintuitivo, eu prefiro muito mais utilizar o Quizlet, por exemplo, que ele é mais interativo, ele cria o jogo em cima disso para você. Inclusive, eu ensino os meus alunos no curso a dominar melhor o Quizlet, né? Criar playlists, compartilho as minhas playlists de jogos com os alunos do curso. A comunidade lá tá muito massa. Muito obrigado a todo mundo que tá participando falando nisso, tá? É muito importante, então, você trazer essa repetição não só dentro do jogo, lógico, dentro do jogo vai ser muito importante, mas estender isso para fora do jogo também, trazer para o seu app e repetir, ver, reciclar mais vezes durante a semana esse vocabulário. Como eu falei para vocês, do meu curso eu tenho uma aula que eu tô disponibilizando aqui no YouTube. Lógico que lá no meu curso tem várias outras aulas com vários outros jogos, Street Fighter e vários outros. E eu vou deixar aqui, ó, para vocês acessarem essa aula gratuita agora. Vocês podem ir lá e ver como é que funciona uma aula minha, né? Um exemplo de aula minha aqui gratuita no YouTube mesmo. É só clicar, assistir e curtir lá a aula, beleza? Se vocês quiserem mais informação do meu curso, também o link tá na descrição. Se inscreve para você receber aí a notificação das lives que vai rolar aqui no canal, porque essas lives não ficam gravadas no YouTube, elas ficam gravadas somente lá na plataforma do curso, beleza? Muito obrigado, gente, por ter ficado até o final. Até a próxima. See you!